Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Nobrecast. Esse podcast onde histórias e resultados se conectam. E o nosso convidado de hoje, ele não só promete muito, como eu tenho certeza que vai entregar. Ele que é pai, esposo, ele que é filho, ele que é empresário, ele que é atleta, ele que é apaixonado pelo esporte. Nossa, tem coisa demais. Se eu ficar falando aqui, vai até amanhã. Mas além disso, um excelente empresário e planejador financeiro. Então esse episódio é para você que busca crescimento, que busca dar o próximo passo, alavancar na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Senhoras e senhores, estou hoje com Renato Fernandes. Seja bem-vindo. Muito obrigado, meu irmão. E que apresentação, viu? Agradeço a oportunidade. É uma honra estar aqui participando desse projeto com você e espero contribuir de alguma forma para a gente levar um conteúdo legal para a galera aí. Finalmente saiu, né? Que é a promessa. Foi um tempinho, né, cara? Foi um tempinho. A gente vem batendo a agenda aí, mas que bom que deu certo hoje. Não, você falou pra mim, não, deixa eu me estruturar, porque o escritório tá chegando a um certo nível e eu quero contar essa história. Legal. Aí eu pensei comigo, pô, o escritório crescendo, vai chegar num certo nível ali, os caras vão me enrolar aí uns 2 anos. E o escritório, pô, alavancou coisa de mês aí, já temos muita história pra contar. Eu falei, opa, é agora, muito é o momento. Muito bom, cara. E realmente a gente vem numa crescente muito legal no mercado financeiro, no mercado de educação. Então, eu acho que Deus, ele tá alargando as nossas tendas, sabe? Então, tudo que ele tá entregando, a gente tá procurando ser muito fiel em tudo que ele dá pra gente, sabe? Dá a oportunidade da gente levar conhecimento para as pessoas. Isso é muito bom, é muito importante. Ele tem nos honrado bastante com isso. E graças a Deus, mano, as coisas estão acontecendo. Amém. E antes da gente continuar, não posso deixar de dar um recadinho, né? Aqui vocês sabem como que funciona. Não tem roteiro, as palavras são verdadeiras e vêm do coração. E falando de consórcio, depois de 11 anos de mercado financeiro, eu posso cravar que ele pode ser uma oportunidade, pode ser um alavancador na sua vida, mas ele também pode ser uma armadilha. Tá? Você tem que saber o seu momento, como fazer e com quem fazer. Por isso que mais do que recomendo Outlier para poder dar consultoria financeira, para entender o seu momento e saber exatamente aonde o seu perfil, cada produto que vai se adequar a você ou não. Isso é muito importante também. Então você tem que ter pessoas de confiança para poder oferecer, para poder pensar no maior bem da sua vida, que é o quê? O seu patrimônio para a sua família. Então você tem que ter pessoas sérias, conte com Outlier, filial em Goiânia, sede matriz em Uberlândia, vai se expandindo aí logo em todo o Brasil para atender todos vocês. Muito bom. Falei muito certo, Outlier? Certo, é isso mesmo. Você me quebra com esse nome em inglês aí. Olha, aproveitando, falando um pouquinho da gente entrar na sua vida pessoal. Legal. Onde que vem a origem do Outlier, esse nome aí? Como é que é a história? Muito bom. A Outlier é uma empresa que já tem 3 anos no mercado e quando os fundadores, né, foi pensar num nome, eles zelam muito por isso, o nome. Como a gente vai ser chamado, sabe? Então, no meio de tudo isso, eles começaram a entender como eles eram conhecidos pelos clientes dele, pelos amigos, e eles eram conhecidos como pessoas fora da curva, que entregavam muito mais do que às vezes era contratado, do que às vezes era pedido. E aí a Outlier vem desse nome, um ponto fora da curva. Então, você até comentou sobre o consórcio, de não fazer com qualquer pessoa, de não fazer no momento errado. Então, a gente entrega toda essa consultoria, a gente entrega um pouco a mais do que a grande maioria vem comercializando consórcio no mercado. Então, o nome Outlier, resumindo, é um ponto fora da curva. Que isso, que reflexão. Os fundadores são o Marcos, né? É o Marcos e o Raul. E o Raul. Isso. E aí eu entrei de sociedade na filial aqui de Goiânia. Gente, vou contar uma história pra vocês. O Marcos, vocês vão conhecer muito em breve também, vai estar aqui contando um pouco da história dele. Mas você já viu aquele ditado assim, que você é a média das pessoas que você anda. Se você quer subir de nível, ande com pessoas melhores que você, e todo aquele discurso. Eu falei, pô, então eu vou seguir, né? Comecei a conhecer algumas pessoas, aí eu conheci o Renato, conheci o Marcos, e falou assim, vamos correr e tal, você faz de esporte. Falei, eu faço, pô, que atleta a vida inteira aqui. Não, a gente faz, a gente corre, joga bola, e o que tiver ali, eu tô dentro, né? Inclusive, pessoal, aproveitando esse podcast, a gente reuniu, acho que tem mais ou menos um mês, e ele virou pra mim e falou, Renato, se você fizer inscrição nessa maratona, eu vou fazer também. A minha inscrição tá feita, eu tô treinando, cheguei aqui, e aí, a inscrição? Não, tô treinando primeiro. Não, é justamente isso. Ele falou assim, não, antes com as pessoas, falei, o que esses caras fazem? Vamos correr. Eu falei, vamos, meu nome é pronto. Não, então faz a inscrição lá,
Você tem um tempo de treinar, beleza, cheguei lá, abri o link lá, 42 quilômetros. Eu tô custando fazer 5. Como é que eu vou fazer 42? Mas já tô com o preparador físico, a nutricionista. Acho que vale a gente fazer ali uns videozinhos na trajetória. Eu nem sei como é que chama essa storytelling assim. Contando, né? Você também vai, a gente conta junto lá, não vai cruzar a linha de chegada, 42 quilômetros. Mas põe data, tá? Porque o treino, ele é muito importante, a preparação ela é muito importante. Só que se você não tiver um alvo lá na frente, uma data específica, cara, vou fazer o mês que vem. Ah, o mês que vem apareceu um imprevisto. Então coloca uma data, mano. Então a maratona tem data. Coloca Verdade. aí, faz não, vai dar inscrição certo. e Vai dar bora certo. pra Não, cima. tem, não podia ser no final do ano, não. Não tem maior. Mas, meu Muito querido, bom. vamos dar continuidade aqui pra galera que tá nos assistindo, que ainda não te conhece. Legal. Quem é o Renato? Cara, o Renato, ele é um filho de Deus. Ele é apaixonado por Jesus, primeiramente. Tem a Bíblia como verdade, sabe? Eu acho que a Bíblia, ela norteia tudo que eu faço, tanto na área profissional quanto na área pessoal. Sou casado com a Dani. Tenho 2 filhos. Tenho a Sofia de 6 anos. Tenho o Theo de 4 anos. Ele fez agora em agosto. Então, cara, minha família é um dos bens mais preciosos que eu tenho, sabe? E sou empresário. Trabalho já na área de consórcio há mais de um ano. Fazendo gestão de pessoas, levando educação financeira para as pessoas. Então, um pouco do Renato, esse cara empresário que é apaixonado por Jesus. E a gente até brinca na empresa que o consórcio ele é só um envelope para a gente ter a oportunidade de sentar com as pessoas e falar do amor de Jesus, levar o evangelho para essas pessoas. E se tudo der certo, a gente faz negócio. Então, esse é um pouco do Renato. Você nasceu aqui em Goiânia mesmo? Foi criado aqui a vida inteira? Você veio pra cá? Eu sou de Minas, sou do Triângulo Mineiro, sou de uma cidade que chama Itapajipe. Ah, não sabia disso. Bem no Triângulo Mineiro. Cidade Da onde ali? Fica próximo a Frutal, São José do É pra frente de Uberlândia? Pra frente de Uberlândia. Ah, tá. Fica na região ali bem no Triângulo, bem na divisa com o estado de São Paulo, sabe? Fui criado lá. Com 17 anos fui pra... Aí morei na região, morei em Frutal, morei em Iturama. Meu pai gostava, ia pulando ali nas regiões. Então ali naquele espaço ali de Itapajipe, eu acho que eu morei em umas 3, 4 cidades ali. Mudei pra Uberlândia com 16 para 17 anos para fazer faculdade. E trabalhar também. Trabalhei numa oficina de funilaria e pintura. Terra boa, né? Onde fiquei lá por 12 anos trabalhando lá. Fiz uma faculdade de tecnologia automobilística na época. Não cheguei a concluir ela, porque, cara, eu acho que a parte automobilística na minha vida ela foi mais uma necessidade do que uma vocação, sabe? Tinha que trabalhar, a oportunidade surgiu ali. Tinha oportunidade, tinha que trabalhar, então a gente arregaçou a camisa, como nós fala lá em Minas, e a gente foi para cima, sabe? Mas eu agradeço muito as oportunidades. Eu acho que tudo foi um período de aprendizado na nossa vida, sabe? Então, lá na Silcar, que era a empresa que eu trabalhava, foi das maiores escolas que eu tive na vida, sabe? Porque lá eu aprendi muitas coisas, muitas coisas. Então, toda a minha experiência profissional foi construída lá dentro dessa empresa. E aí, que ponto que você veio parar em Goiânia? Cara, aí foi o seguinte, em 2015, a minha irmã estava começando no digital. Ela começou em 2014, e aí as coisas começaram a deslanchar. Eu falei, cara, a gente precisa profissionalizar isso. Ela tava aqui ou lá? Ela estava em São Paulo. Ela tava em São Paulo. Tava em São Paulo. Só pra contextualizar, a primeira vez que a gente se conheceu, ele falou muito dessa história, eu quero explorar um pouco mais, né? E ele fala, não, que eu comecei e tal, e tem a minha irmã e tudo, e eu nem... Tá bom, beleza, também tem irmãos, né? Aí ficou assim, de repente eu tive que perguntar, mas quem que é a sua irmã? A irmã dele é simplesmente a Rafa Kalimann, acho que todo mundo já conhece aí. Só que assim, você chegou a trabalhar com ela, né? Bom que a gente já pega esse gancho aí. Ela começou, Legal. Ela tava em São Paulo, Legal. e início da carreira dela, na época, essa influenciadora, blogueira, os termos nem existiam ainda, né? Legal. Ela veio construindo. Eu acho até importante a gente abrir um parênteses para contar um pouco dessa história. A Rafa, ela sempre teve o sonho de ser reconhecida profissionalmente, sabe? Então, de ser uma artista, de ser uma modelo. E ela, com 14 anos, ela foi embora para morar em São Paulo. Em 2013, as coisas ficaram muito difíceis financeiramente para a gente, sabe? E ela teve que voltar para Uberlândia, começou a cursar psicologia. E, em paralelo a isso, veio a onda do Instagram.
E ela foi uma das pioneiras, foi uma das que realmente começou no Instagram enquanto ela estava cursando psicologia. E dentro disso, algumas empresas começaram a ver ela e começou a mandar roupa para que ela postasse e mandasse a foto, e ela começou a enxergar isso como uma oportunidade de carreira, sabe? Uhum. Então ela começou a ser uma das pioneiras na questão do influencer, de divulgar marcas, divulgar outras empresas, e isso foi crescendo de uma forma exponencial. Em 2015, eu ainda trabalhando na oficina, eu tive uma conversa com ela, falei, cara, a gente precisa profissionalizar seu negócio, a gente abriu uma empresa para ela, e eu fiquei de 2015 até o final de 2018, perdão, até o final de 2019, trabalhando na oficina, trabalhando com a Rafa. 2019, eu tomei a decisão de sair da empresa para focar 100% em estar junto com a Rafa, em estar apoiando ela na carreira dela. E aí, 2020 veio o Big Brother, né? O Big Brother foi, eu acho que... Foi 2020? Foi em 2020. Não, mas o tempo passa rápido mesmo, Passa né? rápido, né? E em 2020, a carreira dela cresceu de uma forma exponencial devido à grande visualização que a gente teve no Big Brother. Pandemia e tudo mais, então várias pessoas foram para casa, começaram a assistir TV, eu acredito que foi uma das maiores audiências do Big Brother, da história do Big Brother, então isso deu uma visualização muito grande. Eu lembro que quando ela entrou, ela tinha aproximadamente 3 milhões de seguidores, ela saiu com 14 milhões, então foi muito, a visibilidade trouxe muitos seguidores, muito retorno para ela em questão de números, sabe? E até é legal nessa história que quando chegou a oportunidade, né, do Big Brother, eu fui totalmente contra. Porque a gente já estava na internet, ela já tinha 3 milhões de seguidores, ela já... Que não é qualquer número, são 3 A milhões, gente já né? tinha um retorno financeiro legal, sabe? Eu falei, Rafa, não faz sentido, o Big Brother não tá em alta, tá em baixa. Você vai expor sua carreira. Eu não vejo que faça sentido você entrar no Big Brother nesse momento, sabe? E ela era um sonho, ela já tinha se inscrito no Big Brother em algumas outras oportunidades. E aí ela bateu no peito e falou, não, eu vou, você pode confiar em mim que eu vou, vai ser a mudança da nossa vida. E, cara, aí foi Deus, né? Não tem o que explicar, pandemia, visualização. Então, a forma como ela se portou dentro do programa também, eu acho que deixou muito transparente quem ela é. E, cara, o resultado foi Porque é um muito melhor risco, do que a né? gente... É um risco muito grande. Que um artista Muito corre grande. de entrar. E o resultado foi muito melhor do que a gente esperava. Que quando você não tem nada a perder, né? É teoricamente mais fácil, né? Ela não, ela já tinha a base dela, tava construindo, tinha audiência, então ela tinha que garantir, não perder o que ela tinha conquistado e fidelizar mais. Graças a Deus ela conseguiu fazer Graças isso. a Deus deu certo. Mas eu acho que o fator principal foi de que ela não foi um personagem, né? Foi a verdade. Exato. Isso aí você não consegue Foi fingir. transparente. Isso é uma coisa que você não consegue fingir. Independente de qualquer coisa, uma hora a máscara cai. Quando você é você mesmo, você tá sem máscara na hora boa, nas horas ruins, você naturalmente constrói, né? Você cuidava de qual parte ali na empresa? Eu sempre fui da parte mais dos bastidores. Então, eu sempre fiz parte administrativa, auxiliava no jurídico, no contábil, contas a pagar, investimento. Eu sempre gostei dessa parte numérica, de números, de finanças, de Fazia um investimento. comercial também de novos O comercial contratos? não, o comercial eu nunca fiz. Comercial, de início foi ela, depois a gente teve uma assessora que era amiga dela, depois a minha prima assumiu essa parte comercial e ela está à frente do comercial até hoje na empresa. Então, a gente é uma empresa muito familiar. Então, a gente tem algumas pessoas que compõem o grupo o quadro de colaboradores dessa empresa, mas grande parte é da família. Entendi. É isso. Como que é? Tipo assim, a sua irmã cresceu com você lá e de repente você tá assistindo ela na televisão, fosse meu irmão, ia rachar o bico demais. Deve ter sido uma experiência muito diferente. Nos primeiros dias de Big Brother, pegando o Big Brother como exemplo, cara, você ficava sem dormir. Os bastidores do Big Brother é muito insano. Porque as pessoas, elas olham o Big Brother, comentam, assistem na TV, mas quando você tá por trás, nos bastidores, fazendo as coisas acontecer do lado de cá, cara, teve dia que eu fiquei 2 dias sem dormir, varando a noite. Twitter, mano, eu vou falar um negócio. Twitter, eu acho que Deus olhou assim e falou, as coisas tá boas demais, vou criar o Twitter. Que era pra dar dor de cabeça mesmo? Nossa, é muita dor de cabeça. Que isso? É muita dor de cabeça. É bastante. Mas, cara, é um sentimento de realização, sabe? Porque você vê toda a trajetória, sabe? Você vê tudo que ela
que ela batalhou para alcançar, e você vê ela alcançando esses objetivos. E a minha irmã, ela sempre foi uma pessoa muito focada. Então, tipo assim, eu quero isso. Cara, a determinação dela vai até ela alcançar. Então, eu até brinquei com ela um tempo atrás que, cara, você já agradeceu a Deus porque tudo que você colocou como objetivo, você conseguiu alcançar? Então, tipo assim, cara, eu queria fazer parte de uma novela, participou. Ela queria ter um programa dela, ela apresentou. Ela queria ser reconhecida nacionalmente, ela é. Então, Deus foi muito generoso, cara, com ela. Mas só que essa generosidade ela vem de muita luta também, né? Então, tipo assim, a Rafa passou muitas dificuldades em São Paulo, quando ela foi morar sozinha lá, ela foi panfletar na rua, então teve muita experiência de vida mesmo que ela adquiriu ao longo do tempo, sabe? Uhum. Então, às vezes as pessoas olham e não conseguem enxergar tudo isso. Porque vê ela, vê uma menina que saiu do Big Brother, deu certo porque tava no Big... E, cara, o bastidor Realidade. ali teve muita coisa pra acontecer, sabe? E até honrar os nossos pais também, sabe? Porque liberar uma menina de 14 anos para ir para São Paulo em busca do seu sonho, para modelar, tá muito difícil. Muito. A gente agora hoje é pai e a Não, gente não consegue nem imaginar. não faria isso nunca. Meu filho, ele tá começando agora, mas aparentemente ele não tem a paixão por ser jogador. Ah, Insisto bastante, mas eu acho que não tem aquela paixão necessária. E eu tava ficando triste, mas eu falei, mas peraí, se meu filho fosse o Neymar, eu ia ter que parar tudo, porque eu não ia deixar ele viajar sozinho, eu ia ter que ir atrás dele. Então Deus sabe o que faz, né? Que Deus abençoe a carreira que ele escolher, ele possa conseguir concretizar. perfeito, Então vamos lá. Então você trabalhou com ela há muito tempo, ainda trabalha na empresa, cuidou das partidores, do financeiro, perfeito, da parte jurídica. perfeito. E o que tinha ali no seu coração? Que chaminha é essa que falou assim: peraí, eu quero agora um novo desafio, começar Legal, uma nova filial, uma empresa do zero. legal. Você falou que não fazia o comercial, então abriu a empresa. O principal motor é o comercial, tem que vender todo dia, senão a conta não vai fechar. Então fazer essa migração de carreira, porque você falou de uma formação na área automobilística, de trabalhar nesse ramo, paralelo com o trabalho com a sua irmã, e depois dedicou 100% para ela. Eu ainda não estou vendo a paixão pelo planejamento financeiro, pelo Legal. consórcio e pelo empreendedorismo. Onde que veio essa chama aí e despertou esse interesse? Cara, isso é muito legal, porque essa chama, ela não vem de um produto em si, ela veio de Jesus. E aí, quando eu falo que ela veio de Jesus, foi porque eu e os meus sócios, a gente ficou mais próximo em um desafio que a gente fez de Bíblia mesmo. Então, a gente fez um desafio de 30 dias lendo o livro de Provérbios, 5 horas da manhã. Então, era todo dia interrupto ali, lendo a Bíblia, discutindo, trazendo as nossas visões. E ali eu tive acesso ao coração deles e ele teve acesso ao meu coração. Eu já era cliente do consórcio, então, como eu fazia toda essa gestão de investimentos financeiro da minha irmã, eu investia também no consórcio. Então, eu já enxergava o consórcio como uma possibilidade de investimento. Perfeito. E aí, chegou em um momento que a gente conseguiu trazer um encaixe para a empresa, que as coisas fluírem, as coisas começaram a rodar, que foi me deixando com um tempo um pouco ocioso. Então, cara, eu consigo fazer a gestão ali, mas está me sobrando muito tempo livre. Vamos pensar em algo para me preencher esse tempo livre? E aí, nesse pensar em algo, cara, o que eu sei fazer? Cara, eu sei mexer com finanças, eu sei mexer com números, eu sei mexer com economia. E nisso veio um estralo do Marcos Paulo, que é o meu sócio, que ele morava em Uberlândia. Eu falei, cara, o Marcos Paulo, ele é um cara que me constrange, porque é um cara extremamente determinado, ele é um cara extremamente disciplinado. Então, quando eu olhei para ele, olhei para todas as suas skills, eu falei, mano, esse cara em Uberlândia, ele tá muito grande para o público que tem lá. Então, eu acho que ele é um cara já a nível regional, a nível Brasil. E eu fiz a proposta para ele. Falei, irmão, o que você acha da possibilidade da gente abrir uma filial aqui em Goiânia, a gente expandir o seu negócio, eu toco essa filial aqui junto com você. E de início, ô Diego, a ideia é que eu ficasse à frente da operação aqui e ele com os gestores lá viesse semanalmente. Toda semana vinha um gestor para me acompanhar e me desenvolver nessa área comercial, porque até então eu não tinha nenhuma expertise.
Certo. E na primeira semana veio o Marcos. E aí veio um gestor junto. E aí a gente sentou em algumas mesas e tal, e o Marcos ficou muito. O coração dele ficou muito alinhado com tudo que ele viu aqui, sabe? E aí eu falei, cara, eu acho que você tem que mudar para cá. E aí ele conversou com a esposa dele, confirmou no coração dela, passou um mês e eles já estavam aqui, a gente está tocando um negócio junto. Então, a, a, a chama em si, o fogo em si que acendeu de ter um negócio paralelo ao que a Rafa faz, cara, inicialmente ele começou com o propósito de Jesus. E por que o consórcio? Cara, o consórcio é uma ferramenta onde você consegue educar o seu cliente financeiramente e mais que isso, você consegue trazer possibilidade para que ele realize um sonho. Então, eu não estou aqui para vender um consórcio, eu não vou atender um cliente para vender um consórcio. Eu vou atender esse cliente para entender a realidade financeira dele. Cara, a realidade financeira dele faz sentido um consórcio? Faz sentido ele planejar a carta dele? Faz sentido ele alavancar o patrimônio? E aí eu vou levar isso para o cliente através de uma educação financeira. Se fizer sentido para ambos os lados, a gente faz negócio. Então, eu vi muito propósito dentro do consórcio, sabe? Ele é uma ferramenta que realmente ele consegue entregar muito para o cliente. E, por muitas das vezes, o consórcio ele foi vendido de forma errada, somente como um produto de consumo. E não é só isso. O consórcio ele oferece muito mais vantagens. Eu acho que. Eu acho não. Toda a área de atuação e todo o produto em si, em algum momento da trajetória, ele sofre algum tipo de preconceito ou o próprio mercado agride ele. E o consórcio foi muito machucado e é ainda hoje. Então é um produto que assim, sofre muito preconceito. Porque justamente é esse ponto. Não é. Às vezes ele até é para todo mundo. Eu até digo, pode ser para todo mundo sim. Mas não em todos os momentos, né? Ou para a finalidade que ele está imaginando, que aquele cliente quer para tal objetivo em tal prazo, não faz sentido. Mas para um plano dele futuro, faz total sentido. E essa verdade, esse planejamento aí, eu tenho certeza que é o diferencial da Outlier, é o que vocês estão agregando hoje ao mercado. Eu te falei isso fora das câmeras e falo nas câmeras também, porque é o diferencial, porque vocês representam a verdade. Então essa mesma pessoa que eu vejo na internet, né, é a mesma pessoa que eu vejo como empresário, como empreendedor, como pai, como esposo ali pregando a mesma mensagem. Eu acho que é por isso que o trabalho tem dado tão certo, né, e Deus tem abençoando cada vez mais. E falando agora um pouquinho sobre a empresa em si. Hoje, né, vocês oferecem ali diversos produtos. Eu queria saber e explicar também para o pessoal que está em casa aqui algumas modalidades. Né? Hoje você tem o produto para carro, para casa, para viagem. O que vocês conseguem ali no seu mix de prateleira? Muito bom. Hoje, até para contextualizar, Diego, a gente é uma corretora de consórcio e a gente representa a HS Consórcio. HS Consórcio, hoje, quando você olha a nível Brasil, ela é a maior administradora independente em número de cotas ativas. Então, por que é bom deixar isso claro? Para mostrar a segurança financeira que tem por trás, o laço que tem da empresa, fora que é uma empresa há mais de 30 anos no mercado. Então, não é uma empresa que começou agora. Então, a gente traz essa segurança para o nosso cliente, sabe? E foi até legal que você comentou anteriormente sobre a forma como o consórcio era vendido. Então, muito do preconceito que se existe no consórcio é porque ele era vendido de uma forma muito errada. O consórcio era vendido como produto de relacionamento pelos bancários. Então, por exemplo, eu te libero Confesso que eu fiz demais. Te libera um financiamento se você fizer um consórcio. Então, sempre tinha o consórcio atrelado a algo, sabe? Então, nunca foi vendido como um produto em si e nunca foi explicado todos os benefícios do consórcio. E aí, na maioria das vezes, as pessoas se frustravam com isso. Então, o consórcio, o Diego, a gente brinca que tem dois tipos de pessoas, até entrando no que você falou aqui. Tem a pessoa que tem dinheiro sobrando, e aí eu ajudo essa pessoa a multiplicar através do consórcio. Tem pessoas que não têm dinheiro, eu ajudo essa pessoa a planejar através do consórcio. Hoje a gente tem parcela de R$300 por mês no consórcio. Falando de imobiliário, falando de carro, tem parcela de 250. Então, é uma parcela acessível para trazer uma realidade de vida financeira para as pessoas. Quando você olha a estatística, 80% das pessoas hoje no Brasil, elas não conseguem guardar dinheiro. Das 20% que sobra, 30% não consegue chegar ao sexto mês. Então, a cultura do brasileiro hoje, ela é muito escassa referente ao dinheiro. Por quê? Ninguém ensinou o brasileiro a mexer com dinheiro, trabalhar com investimento, empreendedorismo. Isso não se aprende. Então, tem muitas pessoas fazendo maus negócios porque às vezes não conhecem os bons.
não conhece as possibilidades que a gente tem. Não só no consórcio, existem outras plataformas também que às vezes oferecem uma boa condição, mas por conta da ignorância das pessoas, elas não conhecem. E qual que é a nossa função como empresa? É trazer essa educação financeira, cara. Cara, existe possibilidade além de um financiamento. Você pode comprar uma casa, você não precisa pagar 3, 4 vezes o valor dessa casa. Vamos planejar, vamos fazer isso. O problema eu vejo muito o imediatismo, sabe? Sim. Então, às vezes as pessoas elas querem comprar algo, mas elas não querem se planejar para comprar esse algo. Elas só querem ir lá e comprar. Cara, eu vou comprar um carro ali, vai lá, entra no financiamento, paga 2 carros. Eu vou comprar um imóvel, vai lá, paga 4, 5 imóveis. Então, não existe uma educação financeira quanto a isso, sabe? Isso na melhor das hipóteses, mas a grande maioria esmagadora dos brasileiros nem entra nessa margem aí, porque está justamente na margem que não consegue o dinheiro da entrada do financiamento, não consegue comprar seu primeiro carro, fica ali pagando aluguel o resto da vida e acaba se tornando frustrado e contra o sistema e coloca a culpa vitimismo. Mas falou, tem parcelas aí de R$ 300. Não vai sair agora, mas vai sair, né? Com o seu planejamento ali hoje, a geração mudou muito também. Porque a gente pega a realidade dos nossos pais, né, com a nossa hoje, nossos filhos quando tiverem 30 anos também, muda totalmente. É uma questão de ignorância, mas ignorância de realmente não sabia. Não existe essa Exato. possibilidade, a gente não é ensinado. Eu, por exemplo, eu fui aprender sobre consórcio depois de 5, 6 anos trabalhando no banco. Porque enquanto eu estava lá, não era como um planejamento, né? Era justamente o que você falou, é o produto ali que eu tenho que bater minha meta, então eu vou fazer o que eu tiver que fazer. E depois eu comecei a enxergar de outra maneira. Pessoas que não conseguiam guardar dinheiro. Eu não consigo guardar dinheiro, não consigo guardar dinheiro. E eu tentando ali fazer minhas carteiras de investimento ali, eu tava até na XP na época. E como que, né, buscar maneiras ali, que existe todo tipo de perfil de cliente. E aí eu veio o estalo assim, mas e o consórcio? Aí que eu fui descobrir as administradoras de consórcio fora do banco. Uhum. Que esse é um ponto crucial e assim, baita diferencial. Porque a administradora bancária, a não bancária, muda muito os produtos, as formas e o que pode ser feito. Tô falando que uma melhor, outra é pior, mas abre mais o leque. Você não fica preso somente àquela opção ali. Você tem várias opções de você escolher o que faz mais sentido para você. E eu comecei a ver isso, eu comecei a estudar, comecei a aperfeiçoar e usar como planejamento. Peraí, hoje, então vamos fazer um planejamento para um cliente, tá? Você tem filhos? Tem? Ah, tá. Daqui a seu filho tiver com 18 anos, você vai querer dar um carro para ele? Sabe? Como pai, você quer dar um carro pro seu filho? Você vai desembolsar 150 mil? Quanto vai estar custando um carro daqui a 10, 15 anos? Carro popular hoje é 80, não tem pra onde correr. Vai estar custando isso. Você vai desembolsar? Se Deus quiser abençoar, beleza. Mas digamos que nós fazemos o planejamento aqui, você vai tirar 150 mil. Se a gente colocar uma parcelinha aqui de R$ 600, faz sentido? Quando chegar lá o carro tá quitado. Não precisa do carro antes. E aí começa a se encaixar as coisas, começa a fazer cada vez mais sentido, né? Mas essa missão que você tem é uma missão muito grande, de não só de vender um produto, mas de educar o brasileiro. Exato. E aí você deu um exemplo de um filho que pode demorar ali 8, 10 anos, mas vamos trazer até mais para próximo. Por exemplo, as pessoas elas procuram um consórcio para trocar de carro quando elas já querem trocar o carro. E aí, cara, vamos planejar. Então, por exemplo, cara, qual que é o melhor momento de adquirir? Quando você acabou de comprar o carro. Por quê? Porque daqui 2 anos, daqui 3 anos, você vai querer trocar o carro novamente. Aí você já está se posicionado dentro do consórcio. Aí faz mais sentido, sabe? Só que, até pensando nessas pessoas, cara, a gente tem uma outra modalidade que é a carta contemplada. Então, por exemplo, a carta contemplada ela é barata? Não, ela não é barata, mas ela é para resolver o problema da pessoa que tem pressa. Na maioria das vezes, ela é mais barata que um financiamento. Só que quando você olha o custo do dinheiro de uma carta planejada, é muito mais em conta do que a planejada. Por quê? Porque teve uma pessoa que se dispôs a esperar o tempo. Então, como que funciona contemplado? Eu vou dar um exemplo. Você começa a fazer um planejamento comigo e você vai pagando parcelas até a sua contemplação. Chegando no momento da sua contemplação, eu vou virar para você e vou falar, Diego, tem a possibilidade de utilizar o crédito, no caso de veículo, e tem a possibilidade de você vender a carta. Na venda da carta, você tem essa rentabilidade aqui. Faz sentido? Na maioria das vezes, a rentabilidade é muito boa, Diego. Muito boa. Tanto é que a carteira de investidor que a gente trabalha para que isso aconteça, para que ele seja contemplado e a gente vende a carta. Mas voltando para cá, se você optar por vender a carta, eu vou comprar a sua carta por um valor e vou vender para o consumidor final. Então, ela é um pouco mais cara. Por quê? Porque você pagou o preço do tempo.
A pessoa que está imediatista ali, o custo do dinheiro dela vai ser um pouco maior. Por quê? Porque existe uma linha do tempo. Ela está cortando essa linha do tempo, ela está pegando o dinheiro pronto, ela está comprando um recurso. Então, essa compra do recurso ela é mais cara que um planejamento. Entendeu? De oferta e demanda, né? Quanto mais cara, mais alta tá a taxa de juros, mais alto Perfeito. é o custo do financiamento, automaticamente aumenta a procura pela carta contemplada e isso faz com que o preço dela suba, né? Perfeito. É quase, é um leilão ali, quem dá mais, então se tem muita gente pagando aquele valor, encontra ali o ponto de equilíbrio do que ela vale. Se quando a taxa começa a diminuir, pode ser que a oferta caia um pouco, faça mais sentido. Exatamente. Mas você tem que pagar algum preço, né? Alguém sempre tem que, ou é o tempo, se você quer imediatismo, você vai pagar um valor a mais, mas você consegue. Mas você citou um ponto muito importante, que eu vim conhecer isso também depois de muito tempo, que a estratégia, a gente chama de, no mercado hoje, chama de alavancagem patrimonial, né? Legal. Que é pegar esse dinheiro do consórcio e fazer mais dinheiro, mas isso realmente faz sentido e realmente tem potencial aí. Cara, faz muito sentido. Vou te dar um exemplo. Esse dia eu vi até um corte na internet que fala da possibilidade de ganhos que se tem com a carta contemplada. E eu vou dar um exemplo. Por que eu vou pegar o meu dinheiro e vou aplicar ele no consórcio, ao invés de eu colocar numa Ou na renda fixa, que renda seja. fixa, por exemplo? Então, vai muito da finalidade do cliente. Por exemplo, você tem 1 milhão comigo. Esse 1 milhão, se você colocar na renda fixa hoje, ele vai te render ali algo em torno de R$ 10.000 por mês, considerando 1%, certo? Certo. Eu consigo fazer esse 1 milhão seu virar 3. De que forma? Você vai pegar esses 10 mil, a gente vai contratar 3 milhões em crédito e vai trabalhar a sua contemplação através dos lances embutidos. Então, eu vou, ao invés de você tirar recurso, eu vou tirar recurso do seu crédito e vou dar de lance todo mês. Quando você for contemplado, você vai ter acesso a 2 milhões em crédito. Por quê? Porque eu usei 1 milhão para contemplar suas cartas, certo? Sim. Você vai pegar aquele 2 milhões mais 1 milhão que você tem aplicado. Então, eu alavanquei o seu patrimônio. Você saiu de um patrimônio de 1 milhão, foi para um de 3. Então, essa é uma das possibilidades que a gente tem. E o que eu posso fazer com esse dinheiro? Cara, e aí o que você pode fazer com esse dinheiro? Primeiro, a carta contemplada. Se for uma opção de venda, dependendo do prazo da sua contemplação, você tem uma margem de lucro muito grande, um ROI muito grande. Ou você tem a possibilidade da gente trabalhar no mercado imobiliário. De que forma? Até antes de eu entrar no de que forma, eu preciso que você entenda a metodologia de trabalho da HS. Que metodologia é essa? A HS ela é pioneira na meia parcela. Então, você paga meia parcela até a sua contemplação. Ela desenvolveu isso em 2006. Ela que desenvolveu, ela foi a pioneira, ela que trouxe isso para o mercado, certo? Ok. Então, quando você está pagando uma meia parcela, automaticamente você também está pagando uma meia taxa, certo? Até a sua contemplação. E aí, qual que é a possibilidade que a gente tem? Você foi contemplado, a sua parcela dobra e você vai pagar o que você deixou de pagar, ok? Ok. Quando você vai para a linha de crescer o patrimônio através de imóvel, a gente vai comprar um imóvel, colocar no Airbnb, comprar um barracão, colocar para alugar, e o aluguel vai pagar essa diferença. Então, você não vai ter que expor o capital. Então, vou dar um exemplo para ficar mais claro e até uma continha de padeiro aqui para a gente exemplificar isso. O imóvel que você está pagando uma carta de 1 milhão. Uma carta de 1 milhão hoje é 2.500 por mês. Certo. Você está pagando 2.500 por mês, você foi contemplado no 10º mês. Você investiu 25 mil reais. Você tem 1 milhão em crédito, certo? Beleza. Renato, não faz sentido vender a carta, eu quero alavancar o meu patrimônio através de imóveis. A gente vai comprar um imóvel, Airbnb, ou comprar um imóvel para alugar, ou tem a possibilidade da gente comprar 2 imóveis de 500 mil, dá para a gente trabalhar dessa forma, e vai colocar esse imóvel para alugar. A gente vai pegar esse aluguel e vai pagar a parcela de consórcio após contemplação. Só que qual que é o detalhe? Esse imóvel de 1 milhão, quando acabar todo o prazo do consórcio, qual foi o custo que você teve com esse imóvel? 25 mil reais, que foi o que você investiu de parcela. Por quê? Depois disso, quem pagou foi o inquilino. Então, no final do prazo do consórcio, você vai ter um imóvel avaliado ali com a valorização em torno de 2 milhões e meio, e você vai ter pagado por ele apenas 25 mil reais. Essa é a magia do consórcio como uma forma de alavancagem. Entendi. E eu não posso comprar para revender, então? Ou não, digamos, construir. Pode comprar para construir. Mas não vai ficar alienado ao consórcio? Vai. Aí como que funciona? Renato, eu quero construir a minha casa através de consórcio.
Você pode comprar o terreno com o consórcio e fazer a construção com o consórcio também. Ou você tem o terreno, você consegue utilizar o consórcio para construir. De que forma é feito isso, Renato? Eu tenho o terreno, eu vou lá com o administrador, eu vou alienar o seu terreno e vou liberar 30% do recurso para você iniciar a obra. E aí a gente vai liberando recurso mediante medição. Se você não tem o terreno, a gente vai lá, compra o terreno para você, o terreno fica alienado e a gente libera o recurso para você construir mediante reembolso. A gente alienou o terreno, comprou o terreno, você começa a obra. A gente vai lá, faz a medição e vai te reembolsando o valor. Entendi. É possível fazer também. É um mar de possibilidades, São muitas né? possibilidades. É um leque. Por isso que entra o termo planejamento financeiro. Exato. Sabe um ponto muito legal, que é muito pouco explorado no consórcio? Consórcio como uma forma de previdência. De que forma é isso? Eu fiz até para os meus filhos, então vou até pegar o meu exemplo, eu fiz uma carta de 200 mil para os meus filhos, eu pago R$ 615 por mês por ela, certo? E eu vou pagando, a minha ideia com essa carta não é vender, não é alavancar patrimônio, é pensar no futuro deles, como uma forma de previdência. Então, como que eu vou fazer isso? A hora que eles forem contemplados, eu não vou utilizar o crédito. E aí, quando você não utiliza o crédito, a HS, ela tira o dinheiro do grupo, por lei do Banco Central, e coloca num fundo de investimento. Esse fundo vai te dar uma rentabilidade de 95% do CDI. Eu vou deixar esse dinheiro aplicado até o final do grupo. E no final do grupo, eu não preciso alienar o meu dinheiro a nada. Eu vou pegar o dinheiro e vou pagar uma faculdade, vou pagar uma pós, vou abrir uma empresa para os meninos. Então, eu fiz pensando no futuro dos meus filhos. Isso é muito pouco explorado dentro do consórcio. Vamos quebrar agora, como é que for agora? Vamos causar, né? Vamos fazer uma polêmica aqui, mas Claro. é porque a informação acho que sempre é necessária, né? Tem muita discussão na internet, no mercado financeiro em si, né? A gente sabe muito bem disso, muita bobagem a gente escuta. E vamos lá. Por que eu vou pagar R$ 600 numa parcela de um consórcio de previdência para os meus filhos? Para render 95% do CDI, quando eu posso pagar 600% e ter 100% do CDI na corretora. Legal. Eu mesmo vou te responder e depois você fala, só falando tipo numa saia justa. O que eu quero dizer com esse contexto? 98% do CDI, 100% do CDI, 105%, 120% do CDI é irrelevante. Não é esse que é o X da questão. Qual é o X da questão? Recorrência e longo prazo. É você todo mês conseguir colocar aquele investimento no potinho. E a grande maioria do brasileiro não consegue investir justamente por isso. Porque o consórcio ele entra principalmente com compromisso também. Então se você tem dificuldade de juntar dinheiro, poxa, o boleto vai estar ali todo mês, compromisso que você fez com você mesmo, com o seu futuro, te lembrando que você vai pagar aquele boleto. E aí sim, com esse hábito, você começa peraí, mas se eu começar também a investir, você começa a desenvolver esse hábito, que é o mais difícil. Juntar, o brasileiro fala, eu vou pôr aqui na corretora, mas você tem? Você já juntou? Você já quebrou o paradigma ali? No mínimo, pega um investimento pequeno, que investidor ainda iniciante, tá? Se você investe por 12 meses, todo mês ali, ó, coloca no mesmo valor ali fazendo seu investimento, você é iniciante ainda. Você já quebrou essa barreira? É muito difícil, a maioria dos brasileiros nunca quebrou na vida, né? Então o que vale é justamente você conseguir ter essa frequência. Muito bom, Diego. E até complementando tudo isso que você falou, a gente fala que o consórcio ele tem o poder de torcer o tempo. Então, por exemplo, por que eu colocar R$615 no consórcio e não colocar numa renda fixa ali que vai me dar 1% ao mês ou algo nesse sentido? Primeiro, quando você é contemplado, o seu dinheiro começa a render em cima de um dinheiro que você não tem. Por quê? Se o seu crédito é 200 mil e você pagou ali 10 mil em parcelas, a rentabilidade não é em cima do que você pagou, é em cima do crédito total. Então, se você for colocando essa semente mensalmente em um investimento, você vai estar tendo rentabilidade em cima do valor que você está colocando. No consórcio, não. No consórcio, a partir do momento da sua contemplação, você tem rentabilidade em cima do crédito total. Então, isso traz uma capacidade... E, na maioria das vezes, esse valor da rentabilidade, ele é maior do que o valor que você vai pagar de parcela após contemplação. Principalmente aquela pessoa que tem sorte, que é contemplada ali no começo, então, aí ela... É muito bom. É muito bom. A gente teve uma contemplação recente.
foi de uma pessoa muito querida da gente, sabe? Então ele contemplou uma carta de R$ 800 mil no 10º mês. E o cenário dele foi bem interessante, porque nesse cenário, ele optou por vender a carta. E aí eu lembro que ele tinha investido algo em torno de R$ 20 mil, R$ 21 mil nesse sentido. A gente fez a compra da carta dele. E a gente comprou a carta dele por 180 mil. Não, peraí. Causar polêmica. Não, mas você repassou pra ele. Eu comprei dele. Você comprou dele por esse valor? Comprei dele por esse valor. Ele investiu 21 mil. Ele investiu 21 mil. E aí tá aqui, ó. 180. Você comprou por 180? Ele teve uma rentabilidade de 160 mil em 10 meses. Esse cliente vai largar vocês nunca mais. E é isso, cara. Esse o poder do consórcio, sabe? Então, tipo assim, cara, o consórcio como consumo é legal? É legal, mano. Mas é só uma ferramenta dentro de várias que a gente tem dentro do consórcio. Então, no caso desse cliente aí, cara, ele é uma pessoa próxima, muito querida do nosso escritório. E a gente teve essa oportunidade. Ele investiu na gente, sabe? Porque eu lembro até que quando ele foi fechar com a gente, ele tinha várias outras ofertas na mesa e ele optou por fechar com a gente. E quando a gente questionou ele do porquê a gente, por que ele escolheu, foi muito marcante a resposta dele, porque ele virou e falou, cara, pelo que vocês estão carregando. Não é por números, não é pelo que você ofereceu, não é por valor de parcela, mas é pelo que vocês carregam. Então isso foi algo que marcou muito e a gente teve a possibilidade de contemplar ele rápido e a gente conseguir multiplicar dinheiro para ele. Então foi muito gratificante para o nosso escritório, sabe? Ver tudo isso acontecendo. Acho que a gente fica aqui dias e dias falando sobre consórcio e ainda não vai falar sobre tudo, né? Então, mais uma vez, Outlier, entra no site, no Instagram, chama para conversar, sem compromisso, deixa de fazer um planejamento financeiro, vamos encontrar o seu momento certo, qual que é o seu objetivo, porque agora eu quero pegar um pouco de outra visão. Legal. Né? Do Renato empresário. Então, uma coisa que vocês fazem que eu admiro bastante, né? Eu bato nessa tecla também, eu visto essa camisa também, mas que eu admiro bastante é o empresário é o responsável, principal engrenagem responsável pelo sucesso do seu negócio. E você como empresário, você como trouxe isso para Goiânia junto com o seu sócio, investiu na carreira nova, né? Depois de uma consolidação e depois de muito suor de uma carreira, e aí começar tudo isso de novo. E uma coisa que eu vejo é, primeiro, o empresário quer sentar, contratar umas pessoas e falar, faz a minha empresa crescer. E isso no comercial, então, é o que mais existe. Não, toma aqui, esse aqui é meu produto, vende. Você vendeu para quantos? Você ligou para quantos? Você fez quantos? Não dá nenhum tipo de treinamento, nem conhecimento e nem ferramenta para a pessoa poder trabalhar e se desenvolver. E vocês vão numa linha totalmente inversa. Você vende aí, esse mês você estava em imersão na semana passada, fazendo treinamento, se especializando, buscando cada vez mais conhecimento. Você tem a humildade de falar, peraí, eu preciso me desenvolver na área comercial, então você trouxe alguém super fora da curva, eu tô aprendendo. Eu trouxe alguém fora da curva para poder, né, tá lado a lado e poder absorver disso. Na sua visão, o que o empresário, né, ele precisa colocar na cabeça dele, como que ele coloca na cabeça dele para ele sair da cadeira de empresário e se tornar empreendedor e gestor ali do seu próprio negócio e se desenvolver, porque desenvolvendo, desenvolve a empresa. Legal. Muito tem se falado hoje, Diego, sobre saia do operacional. E às vezes as pessoas vê só esse corte e falam, cara, então eu preciso ficar só no estratégico. E na maioria das vezes não é isso, mas é saber delegar, sabe? Então, por exemplo, eu penso que um gestor, um dono de empresa, um empresário, cara, ele nunca vai sair do operacional. Ele sempre tem que estar lá, ele sempre tem que estar acompanhando, ele sempre tem que estar dando feedback, que é muito importante, mas ele também tem que estar no estratégico. Só que, muitas das vezes, as pessoas querem só o que é fácil. Então, cara, eu quero empreender, eu vou ter lá 30 funcionários, esse funcionário vai me dar uma rentabilidade, eu vou ter uma liberdade financeira, eu vou viajar com a minha esposa, vai chegar um momento que eu não vou precisar trabalhar mais. Balela, mano. Isso não existe. Então, cara, empreendedor, principalmente no Brasil, mano, você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar. Não existe isso. E, cara, eu acho que outra mentalidade que tem que ser quebrada no empresário é questão de, cara, eu trabalho ali das 8 às 6, depois eu vou curtir minha faz. Esquece, mano. É 24 horas. É 24 horas. Só que a gente é muito fiel a algumas coisas. Por exemplo,
A gente tem um lema lá na empresa, um mantra, digamos assim, que sucesso nenhum vale o fracasso no nosso casamento. Então, cara, eu preciso ter minha casa alinhada. Se eu não tiver a minha casa alinhada, a maioria das coisas que eu vou fazer, eu não vou conseguir me entregar 100% a isso. E outra coisa que a gente gosta de alinhar muito é que não existe CNPJ fraco. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então não adianta você querer dedicar o tempo que for ali no trabalho, fazendo um negócio acontecer, se você não se desenvolver, se você não for buscar curso, não for buscar qualificação para as pessoas que trabalham com você, se não for entender mais do seu negócio. Cara, o que está acontecendo aqui no consórcio que a maioria das pessoas não estão olhando? O que eu posso fazer diferente do que está sendo feito? O que eu posso trazer de conteúdo para alimentar os meus colaboradores, as pessoas que trabalham comigo? O que eu posso fazer além do meu trabalho para gerar um network, para gerar um movimento, para que as pessoas queiram estar próximas, para que as pessoas queiram nos acompanhar? Então é na onde que a gente faz os movimentos de atividade física, de maratona, agora eu comecei a fazer natação, mano, que loucura. Eu vi, Então, a gente está sempre gerando muito movimento para as pessoas realmente se sentirem pertencentes. A gente fala que Outlier é um estilo de vida, né? Então, as pessoas, para serem outliers, ela tem que ter um estilo de vida diferente, ela tem que pensar diferente, ela tem que querer algo a mais. Eu brinco com os meninos que estão começando lá com a gente, que não faz sentido nenhum eles começarem a caminhar lá dentro da empresa e passou 1 mês, 2 meses, eles ser a mesma pessoa. Então é porque a gente não está exercendo o que a gente precisa exercer. Eu preciso gerar mudança nas pessoas. Seja um vendedor que trabalha comigo, seja um cliente que eu estou sentando junto com ele. Eu preciso gerar transformação nas pessoas de alguma forma. Então a gente olha muito para isso. E que dica que você dá para quem está precisando gerir o seu tempo? Legal. Porque eu também tenho essa cabeça, a gente trabalha 24 horas por dia e não é só em um projeto, né? A gente trabalha 3, 4 projetos ali ao mesmo tempo. Só que parece que o seu dia é maior do que o meu, porque só hoje você já atendeu 3 clientes, foi pra natação, fez corrida, almoçou, aí vem gravar. Eu sei que você busca o menino na escola, aí sai de noite, ainda faz treinamento, seu dia é um pouco maior. Que dica que você dá para quem tá precisando aí, como eu, gerir melhor o seu tempo? Muito bom. Cara, gestão de tempo, eu acho que dá um podcast só pra gente falar sobre isso. Sobre como gerir o tempo melhor. Mas eu vejo que as pessoas, elas se perdem muito por não saber o que é prioridade. Então, que dica que eu dou? Cara, lista as suas atividades no dia. Bem simples. Lista num caderninho lá, o que eu preciso fazer, isso, isso e isso. Das coisas que eu preciso fazer, o que gera mais impacto? O que vai trazer mais resultado? Começa pelas coisas mais difíceis. Começa o dia, por exemplo, eu tenho muita dificuldade com atividade física. Mas muita dificuldade. Cara, se eu deixar para me fazer a hora que eu chegar em casa à noite, não vou fazer, mano. Meus meninos tá lá no doce, querendo brincar, com energia lá em cima. Não vou sair para fazer atividade física. Então, o que eu faço? Eu acordo mais cedo e vou fazer o que eu preciso fazer. Entendeu? Por exemplo, tem coisas no nosso dia a dia que são difíceis. Tem conversas que são difíceis. Cara, não procrastina isso. Traga para o início da manhã. Resolva as coisas importantes primeiro, sabe? Eu acho que começa por aí. E aí depois você vai conseguindo encaixar um fluxo melhor no seu dia. Então mata o leão logo pela manhã, nas primeiras tarefas do dia. Aproveita a energia e vai para cima. E eu acho que boa sacada, porque se você deixa pro final do dia, você tá fazendo outras atividades, mas pensando naquela briga que você vai ter daquele leão lá no final do dia, isso atrapalha tudo, né? Atrapalha muito, cara. Existe uma ferramenta na PNL que é vazamento de energia. Então ele fala que quando você tem várias coisas para resolver, tá vazando energia. Sua energia, por exemplo, eu preciso conversar com o meu gestor, uma energia que tá lá. Eu preciso fazer tarefa com meu filho. É uma energia que está lá. Se bem que é minha esposa que faz isso, mas é uma energia que está lá. Eu preciso correr à noite, porque eu não corri de manhã. É uma energia que está vazando. Então, tem gente que tem tanto vazamento de energia que a pessoa acha que tem TDAH. Mas não é TDAH, filho. O cara tá com um punhado de coisa para fazer e não resolve o que precisa resolver, sabe? Então, começa a fechar esses vazamentos de energia. Cara, eu preciso arrumar uma torneira que tá estragada na minha casa. Aquele trem fica aqui, ó. Eu tô aqui e minha cabeça tá lá. Cara, resolve aqui lá e fecha esse vazamento de energia, sabe? Entendi. E, nossa, cara, que aula. Que aula mesmo. O seu tempo foi muito curto. Eu acho que a gente pode estender isso para uns 3, 4 papos, assim.
pra gente poder absorver cada vez mais. Falei que era tranquilo aqui, a casa é sua. Mas não acabou, não. Quero agora pegar algumas reflexões aqui, chegando no final. Tem uma pergunta que eu costumo fazer. Não vai ser polêmica agora, não. Né? Vai ser polêmica assim. Qual vez que você. Não. Mas a pergunta é: que conselho você daria, né, para o Renato de 17 anos atrás, que estava ali começando, não sabia o que fazer, foi pro ramo automobilístico ali por necessidade, e trilhou todo esse caminho com você, com a sua família, sempre perto da sua família, trabalhando com a sua família, né? E aí entra a sua esposa, seus filhos também, você preservou muito isso, e você busca também melhorar cada vez mais, é nítido isso, a forma que você trata todo mundo. Mas vendo toda a sua trajetória, os acertos, muitas coisas boas que a gente falou aqui, mas também muitos tropeços, né, e dificuldades que a gente passa na nossa vida. Que conselho você daria para esse Renato de 17 anos? E depois já vem uma pergunta nova que eu acabei de pensar aqui para você. Legal. Cara, eu já perdi muitas oportunidades, Diego, na vida por falta de ousadia, sabe? Então, um conselho que eu daria, seja mais ousado, sabe? Acredite mais em você. Eu vou dar até um exemplo do podcast. Quanto tempo nós estamos tentando marcar essa data para estar aqui, sabe? Então, eu acho que o conselho que eu daria para o Renato é seja ousado, sabe? Acredite em você, acredita no seu potencial, tenha ousadia de fazer as coisas. Porque já teve muitas coisas que o medo me travou, sabe? De fazer. Então, eu acho que eu poderia já ter alavancado o meu crescimento, e eu entendo que hoje eu tenho esse pensamento por tudo que aconteceu, mas eu poderia ter alavancado o meu crescimento se eu fosse mais ousado em algumas áreas. Então, o conselho seria, seja mais ousado. Você queria talvez acelerar a sua curva para chegar como pessoa, como profissional em algumas ocasiões, ou até estar maior mesmo financeiramente, né? Talvez não só por isso, o Diego, mas muitas das coisas que a gente tem medo é coisas da nossa cabeça, sabe? Então, cara, o medo, ele tá ali para te paralisar de alguma forma, sabe? E se eu não tiver enganado, eu acho que 95% dos medos que você tem não vai acontecer, cara. É coisa da sua cabeça, para te travar, para te limitar de alguma forma. Então, eu acho que a ousadia não é nem pensando em números, não é nem pensando em resultado. Cara, para não perder a oportunidade mesmo, sabe? Às vezes até conectar com mais pessoas, às vezes conhecer mais pessoas. Então, acho que faltou para o Renato, que está aqui hoje, que caminhou até aqui hoje, um pouco mais de ousadia, sabe? Será que a gente vai contar isso ano que vem, depois de completar a maratona? Nossa, falando, nossa, nós estávamos com medo e tudo. E nós conseguimos, não precisa ter esse medo não, que dá certo, você é capaz. Vou profetizar aqui que a gente vai conseguir cruzar a linha de chegada. E a pergunta... Junto, viu? Juntos, se Deus quiser. Eu não sei se eu vou no ritmo de vocês não, porque, pelo amor de Deus, os caras têm embalado demais. Mas a nova pergunta agora... Eu nem sei se vai dar certo ou não, mas é pra dificultar mesmo. Legal. Foi fácil demais, não foi não? Foi nada fácil, não. A pergunta... Agora, isso aí, de maneira mais ampla. Não tô falando de empresa, não tô falando de número, não tô falando de pessoas mesmo. Se alguém chegar para um de seus filhos e perguntar quem é o seu pai, qual que seria, assim... a resposta, o que você gostaria de ser de exemplo pro seu filho? Eu não gostaria que ele me enxergasse dessa maneira. E esse é o Renato pai. Legal. Cara, essa é uma pergunta profunda, né, mano? Então, é algo que se precisa refletir. Mas eu sempre quero ser para os meus filhos algo que eles possam se espelhar no futuro, sabe? Então, eu quero ser uma referência de marido para os meus filhos, de como tratar a minha esposa. Eu quero ser uma referência de pai no sentido de, cara, quando eu ter os meus filhos, o meu pai foi um exemplo dentro da minha casa, do que fazer, do que não fazer. Eu quero que, quando eles olharem para mim, eles terem essa vontade de ser pai, que eles tenham essa vontade de construir família, que eles tenham esse amor por Jesus. Eu penso que nada vai adiantar se de tudo que eu passar para eles, eu não conseguir passar o evangelho. Eu não conseguir passar
quem Jesus é, sabe? Então eu acho que a minha maior missão como pai para os meus filhos é falar do amor de Deus. Então, de tudo que eu posso ensinar para eles, de tudo que eu posso transmitir para eles, o maior legado que eu posso deixar para eles, eu acredito que seja o evangelho. Amém. Essa fez pensar, né? Essa E eu fez comecei pensar. até a emocionar um pouco aqui também. Começo a pensar nos meus filhos também. Né? Cara, E filho, coisas simples que acontecem no nosso dia a dia, a gente não percebe, cara. Mas, por exemplo, assim, primeira vez que saiu, gravei aqui, saiu um episódio lá e eu coloquei na televisão com vergonha, como é que vai ficar esse trem? Aí meu filho chegou assim, nossa, pai, você tá na no televisão. YouTube! Que não sei o que, quando eu crescer eu vou ter um programa desse jeito. Aí eu Muito comecei bom. a chorar assim, eu falei, poxa, o que a gente faz realmente é muito forte. A gente não consegue enxergar o peso que a gente tem nos nossos filhos, né? E isso começou a me questionar e querer ser melhor, porque é um peso muito grande, né? Responsabilidade muito Cara, grande. e é de forma involuntária, né? Então, tipo assim, quando você vê seu filho tá fazendo a mesma coisa que você, jeito de andar, jeito de falar. Por exemplo, é até engraçado, a gente tem uma mania lá em casa de falar, aí é loucura. Dependendo do que acontece, aí é loucura. Eu falei, Theo, vai pegar sua roupa e vai colocar no lixo, no cesto, sua roupa tá no chão. Ele falou, aí é loucura, papai. Então, tipo assim, eles, de forma inconsciente, cara, eles estão absorvendo tudo que você faz. A Maria Então, Cecília tá com 2 anos e ela é um furacão, né? E aí eu não sei o que aconteceu, alguma coisa caiu lá em casa lá e ela fala bonitinho, ainda que ela não fala meio errado e tal. E ela, eita porra! Aí eu falei, nossa, agora tem que tomar cuidado, tem porque que tomar tudo que cuidado, você tem que fala, ela tomar tá cuidado. escutando. E eu tenho essa mania, eita porra, e aí ela pegou e na hora eu, pô, já tenho que tirar do vocabulário aqui, porque. Posso fazer uma pergunta para você, aproveitando o podcast aqui? Eu sei que eu tô sendo entrevistado, Ai, mas, que medo! mas a gente, falando de filho, eu acho que a gente vive algo novo quando a gente é pai, sabe? Até a nossa relação com Deus, ela se torna diferente a partir do momento que você é pai. Você, pelo fato do tanto que você, pelo menos no meu caso, ama os meus filhos, eu consigo viver esse amor de Deus de uma forma diferente. E a minha pergunta para você é: o que mais mudou na sua vida na paternidade? O que mais fez sentido para você como pai? E o que mais, cara, queima seu coração assim na paternidade? Ah, é difícil pra me responder, porque assim. São dois cenários muito diferentes. Eu tenho um casal de filhos, o Miguel tá com 7, a Maria Cecília tá com 2. E os dois em momentos muito diferentes da minha vida. Então, quando o Miguel nasceu, eu tinha 21 anos. E eu passei muita coisa, cara. Muita coisa assim de. Algo que eu nunca contei, mas. Eu parei de tocar violão, que é a minha forma de evangelizar, de rezar. E de trabalhar também, eu tocava na noite e tudo, por isso que vem minha paixão por sertanejo, o podcast tá virando sertanejo também, que vem muito disso. E eu parei de tocar porque eu tive que vender meu violão pra poder comprar comida pro meu filho, cara. E eu só vim conseguir tocar violão de novo há 2 meses atrás aqui no podcast. Que Quando eu tinha um novo propósito e uma nova missão, porque eu não conseguia mais segurar, sabe? Porque o que me deixou foi muito frágil. Muito frágil. Me senti muito incapaz de ter aquela vida ali, eu ser responsável pelo aquele crescimento e eu não me sentia digno. Meu filho nasceu perfeito. Meu filho não nasceu. Eu fui uma criança muito doente, sabe? Minha mãe sofreu muito comigo. Meu filho nasceu perfeito, cara. Eu tinha muito medo dele ser assim. E ele não, perfeito, sadio, mal gripou. Miguel deve ter dado febre assim umas 2 vezes na vida, sabe? Não, nenhuma dor de cabeça e eu não me senti digno. Então, e a Maria Cecília, ela já vem pra revirar tudo, né? A minha estrelinha, uma energia, um furacão, uma motivação. Ela me traz tanta motivação. Ela já acorda ligada, ela não tem aquele tempo de acordar, né? Ela abre o olho já, pronto, 100%. Né? E isso me traz um gás ali, me traz perspectiva. Só que aí, hoje, as coisas mudaram. Falou dessa pergunta aí chegando no final, é muita coisa que passa na cabeça da gente. Mas hoje as coisas mudaram, né? Porque quando a gente passa por tudo isso e eu comecei a assustar, uma fase com o Miguel, uma fase com a Maria Cecília, e aquele medo, e aquele desespero, e aquela angústia
de querer ser melhor, de querer ser exemplo, né? E briga com a família, e vó, e a dula, toda aquela coisa que você sabe muito bem como que é. Tá chegando a sua sobrinha e sua família ainda, vai ter mais dor de cabeça ainda. Mas, e aí, o que mais mudou, chegando agora na reflexão, o que mais mudou, o que eu percebi é que esse peso e essa responsabilidade, ela não é minha, ela é nossa. E quando eu e a Giovana, minha esposa, a gente começou a se sentir que não é que eu seja responsável pela educação, pelo crescimento, e nem que ela seja, mas que nós somos, né? Então a gente casa para isso, para ser um só, mas na prática é bem diferente como as coisas acontecem. Quando a gente, né, se conectou dessa maneira, com essa visão de futuro. Hoje a gente fala sobre coisas que a gente não falava no começo do relacionamento. A gente fala sobre planejamento financeiro. Legal. A gente investe junto, a gente pensa no futuro. Ela tá comigo em todos os projetos. Ela que é minha produtora quando o podcast vai para um evento, ela tá em tudo. Então, coisa que a gente não fazia antes. Ela tinha a vida dela, o estudo dela, a carreira dela, e eu tinha a minha, a gente vivia no 12, chegava em casa. E tudo isso mudou com a chegada da Maria Cecília, que a gente se tornou mais unido ainda, mais próximo, para poder juntos, esse peso é nosso. Então o que mais mudou foi eu poder me conectar mais com a minha esposa pra gente poder juntos, suprir as falhas um do outro, pra poder crescer nossos filhos. E é pra isso que a gente vive. Bom, eu gosto de uma frase que fala que o maior presente que você pode dar pros seus filhos é amar sua esposa, é amar a mãe deles. O maior presente que você pode dar pra eles é amar a mãe deles. Eu acho isso muito forte. E com essas palavras eu vou parar por aqui, porque agora eu vou desligar a câmera pra poder chorar um pouco. Mas eu queria muito te agradecer. Agradecer pela presença, pela parceria dos negócios que a gente faz junto, pela amizade, por ser essa pessoa, né, que você representa, essa pessoa cristã, essa pessoa pai, esposo, empresário, mentor, empreendedor, que motiva outras pessoas, tá motivando, me ajudando em várias coisas também, até no exercício físico, nós vamos cumprir essa maratona aí. Então eu queria te agradecer por tudo, pela presença, e que você deixasse um recadinho pra galera que tá nos acompanhando. Cara, até antes do recado, eu quero te agradecer também pela oportunidade de estar aqui, de falar um pouco da minha empresa, contar um pouco da minha história, falar um pouco das possibilidades que a gente tem. Quero honrar a sua vida, quero profetizar que a sua voz vai alcançar multidões, tá? Então, que Jesus te use nesse podcast, que não seja apenas um programa onde você entrevista pessoas, mas onde você pode tocar o coração delas. Então, eu acho que aqui é uma ferramenta poderosa que está nas suas mãos. Eu creio que Deus vai te usar muito, mas você tem que estar disponível. Esteja disponível para o que Deus quer fazer na sua vida, tá? E um recado para o pessoal é que o planejamento ele é o melhor caminho quando você pensa em custo do dinheiro, em custo-benefício. Na maioria das pessoas estão fazendo negócios ruins porque às vezes não tem a possibilidade de se planejar ou não aprendeu a se planejar. Não foi ensinado a ter um planejamento. Então, faça bons negócios, se planeje. Não estou falando só de consórcio, estou falando de vida. Se planeje para que você tenha um casamento saudável, para que você tenha uma vida saudável, para que você tenha uma vida financeira saudável. Esse é o meu recado e muito obrigado. E um recadinho muito importante, se inscreva no canal, deixa o like. Tamo junto. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Amém.